Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano, em parceria com a Bola TV. Este é talvez o grande episódio, o maior dos episódios, a razão pela qual nós andamos aqui a escrutinar o Tour Down Under em janeiro. Chegou julho, chegou a volta à França, chegou a maior de todas as corridas e, como sempre, o Falso Plano está deste lado para fazer a antevisão e tentar adivinhar, de certa forma, aquilo que poderemos assistir nas próximas 3 semanas. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter e no Instagram. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste estimado podcast e hoje tenho comigo André Dias. Olá. Com caneca. Estão juntinhos. Também E Miguel Branco. Olá, como é que vocês estão? Esta nova dinâmica acontece porque em estreia, pelo menos em estúdio, hoje somos 4, é um episódio especial, é a volta à França, também vai ter uma duração maior, por isso, se têm coisas planeadas, é melhor desmarcarem, porque vai ser 1h30 disto. À minha esquerda tenho, com muito orgulho, o nosso convidado, Pedro Barata. Olá, também com caneca. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Muito bem, Pedro. Esta questão das canecas, se calhar tem a ver com alguma desorganização do estimado moderador deste videocast, não é verdade? Eu tenho lá muitas canecas em casa, mas esqueci-me amavelmente que tínhamos um convidado e, como tal, justamente estou aqui a beber de um copo de água muito menos fixe do que as nossas. Podias ter dito que já estavas a mandar uma para a França, era mais fácil. Já estamos a mandar uma para Paris para celebrar a vitória. Sim, se o João Almeida ganhar, eu vou lá e mando-lhe um saco cheio de canecas de Falso Plano. Vamos começar então, como pessoas bem educadas que somos, pelo nosso estimado convidado. E se eu abri este episódio a dizer que a Volta à França é a maior de todas as corridas, queria-te perguntar aqui, de certa forma, porquê e o que é que torna esta corrida tão mais especial do que todas as outras? Olha, desde logo é mesmo aqui uma questão de dimensão mediática, de dimensão social, aquela coisa que se diz da caravana do Tour, é mesmo, de facto, uma realidade. Isto depois impacta tudo, impacta a vida dos ciclistas em prova, que demoram muito mais tempo em pódios, no pós-corrida, têm muito mais atenção mediática em cima deles, há uma pressão muito maior, porque é aqui nesta altura que se renovam patrocínios, se decide que equipas continuam ou não, se corredores sabem se têm um contrato melhor ou pior no ano seguinte, e depois tudo isto se concentra para que haja de facto um nível médio muito maior. Gente que em corridas o World Tour luta pela geral, aqui são simples homens a tentar fazer pela vida em fugas, portanto tudo é mais magnificado e aumentado, e é de facto o grande acontecimento do ano, é o acontecimento que também atrai atenções daquelas pessoas que só veem ciclismo nesta altura, e ainda bem, portanto é de facto o grande acontecimento, e acho que particularmente nesta altura, com a era positiva do ciclismo que andamos a viver, é de facto ainda mais o grande acontecimento da temporada. Não, e temos este ano, eu diria que se calhar do top 10 de ciclistas, ninguém falhou à chamada. Tivemos uns anos em que Remco Evenepoel não vinha ao Tour. O ano passado já tivemos Remco Evenepoel, ou seja, os principais GC, tivemos Van der Poel e depois tivemos também Wout van Aert, mas não tivemos os sprinters. O topo, este ano, está a carne toda no assador. E diria que dos nomes principais não falha. Sim, não falta ninguém. Não falha ninguém, por isso tem todos os condimentos reunidos para um grande espetáculo e para, como tu disseste, eu achei graça à expressão, ciclistas que lutam pela geral, o World Tour noutras provas aqui se eu conseguir entrar numa fuga de montanha, já não corre mal. Se eu tiver algum tempo de atenção televisiva, já dou o Tour por ganho. Nós, como todas as pessoas, em algum momento fomos meros espectadores, se calhar só do Tour, ou praticamente só do Tour. O nosso amor pelo ciclismo começou de alguma maneira e normalmente o primeiro contacto ou é com a Volta a Portugal ou é com a Volta à França. Quando tens azar é com a Volta à França, porque a Volta a Portugal ainda é mais emblemática. Por isso, Dias, eu queria te perguntar, não necessariamente a primeira memória, mas a memória mais marcante do teu início do contacto com o ciclismo. Por acaso, relacionada com o Tour, obviamente. Não, por acaso até coincidem, mas eu gostei muito de ouvir o Pedro, queria só dizer que eu discordo completamente do que ele disse, porque, na verdade, o Tour de França é a segunda melhor volta a acontecer nesta altura, a seguir ao, obviamente, Magnificent Tour do Lago Qinghai, que vai começar no dia a seguir na China,
e que é uma prova que deve empolgar todos os amantes do ciclismo. Eu acho, é aquelas coisas tipo Jogos Olímpicos, em que tens os Jogos Olímpicos a acontecer, depois metes uma prova com pessoas mais ou menos normais para tentar perceber a diferença. É um bocadinho isso. Tens o Tour de Qinghai, que é a prova dos médios, muito médios, e depois o Tour para perceber essa diferença. Eu achei que estava a ser usado a fazer a pequena piada de que a volta a Portugal era mais importante que a volta à França. Não. Eis que se não quando... O Lago Qinghai é mais importante que qualquer outra prova do planeta neste momento. Para mim, pelo menos, é. Para mim é. E o Branco concorda, eu sei que o Branco concorda. Claro que sim. Memória memorável do Tour de France. Normalmente diz-se que se demora assim uns 3, 4 minutos até percebermos o nosso grande amor. No meu caso foram 60 km e foram 60 km no Tour vamos até ao Tour de France 2011, etapa 18. Andy Schleck ataca no Col d'Izoard e faz um ataque a 60 km maravilhoso. Eu sou um grande fã de fugas, como vocês sabem, e de grandes ataques solo loucos. E Andy Schleck, nesse ano, fez um ataque completamente... que na altura parecia um ataque louco. Hoje em dia, para Pogačar, é só mais uma quarta-feira. Mas na altura era um ataque completamente louco na montanha. E foi, para além de uma das etapas que eu mais me lembro, porque ainda era um jovem nessa altura, e portanto lembro-me disso. Para além disso, aqui está a foto do Andy Schleck a ganhar no Col d'Izoard. E tem as minhas 3 coisas favoritas nesta etapa. Primeira, Andy Schleck sobe a segundo na geral nessa altura e depois acaba por vencer mesmo esse Tour de France. Thomas Vauclair, na altura, ainda mantém a amarela. Eu estava fortíssimo naquela altura a puxar pela equipa da Europcar, que agora é a Total Energies e que eu também sou muito fã e acho que já lá vamos a seguir. Thomas Vauclair e depois a minha terceira parte favorita desta etapa, o Contador perdeu o Tour aqui e portanto para mim, eu sei, é um hot take, eu sei, mas eu não sou propriamente fã do Contador e portanto sempre fui da equipa dos irmãos Schleck e portanto foram 3 grandes felicidades e foi aqui honestamente que eu me apaixonei pelo ciclismo. Foi neste Tour de France 2011. Deixa-me só fazer uma pequena correção. Em 2011 é o homem que perseguiu incessantemente Andy Schleck neste dia que acaba por vencer. Certo, exatamente. Cada Levens vence, mas ele sobe a segunda. É verdade. Veio a ganhar mais tarde um Tour que tinha corrido antes deste. Ou seja, veio a ganhar o de 2010, em cerca, acho que é 2014, 2015, quando o Contador é desqualificado. Mas perdeu ali. Mas pronto, o Contador ali perdeu o de 2011, 2010 perdeu alguns mais tarde. Como as nossas memórias de infância nem todas são claro. tão bonitas como nós achamos e foi um bocado que... Mas deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho, honestamente, que esta volta à França vai ser uma das que vai causar memórias mais memoráveis. Eu estou mesmo muito entusiasmado com esta volta e acho que vai ter aqui grandes episódios. E usando essa ponte para chegar a Miguel Branco, Miguel. Olá, Augusto, estás bom? O Dias acabou de dizer que vai ser muito memorável, que tem tudo para nos criar algo de inesquecível. O que é a tua principal ansiedade e curiosidade para esta edição? Olha, aquilo que mais me intriga, digamos assim, para estas 3 semanas é, no fundo, perceber quem é o líder da Movistar. Se teremos Pablo Castrilho ou Ivan Romeu. Um dos dois, à partida, será o líder, com o apoio muito próximo de Nelson Oliveira e Henrique Mas, mas pronto, essa é uma das primeiras coisas que quero perceber. Também poderia dizer coisas do género... quantos top 15 vai fazer a Arnaud Delis, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que é importante nós irmos contabilizando. Acho que é melhor isso para o top 25. Pronto, não queria ser muito trabalho, não é? Ou, se quiseres, qual é a etapa em que Tadej Pogačar vai perceber que o líder da UAE Emirates é João Almeida? Certo. Também um tópico importante a esclarecer. Não, agora a sério. Eu acho que o ónus deste tour está em Jonas Vingegaard e no nível do dinamarquês, como é que ele se vai apresentar aqui, qual é a distância para Pogačar? Acho que não precisamos de, neste momento das curiosidades, avançar muito mais. Teremos tempo ao longo do episódio, mas eu acho que está muito mais virado a agulha para Vingegaard do que para Pogačar. Sim, sem pressão, Vingegaard. Está só nas tuas pernas ou nas tuas mãos dar-nos um tour memorável, porque por muito que a história à volta seja engraçada, sem luta pela vitória... na geral final, acaba sempre por tirar algum gostinho e nas últimas 2 edições, a bem ou a mal, na última semana a corrida acabou por já estar decidida, mesmo havendo muito espetáculo até lá chegarmos. Voltando agora ao Dias, uma das coisas mais importantes sempre para analisar numa grande volta é o percurso. Sim. O percurso dita como é que a corrida vai acontecer e aqui de uma forma rápida convidava-te a contar-nos
Sim, eu já percorri as 21 etapas todas, uma por uma, e posso dizer que já abrimos... Percorreste mesmo de bicicleta? Não, a pé, de bicicleta, percorri a caravana toda do Tour deste ano e posso afirmar com segurança que, meus amigos, temos um Tour do caraças. Vai ser incrível. Para já abrimos com uma coisa, abrimos com um sprint puro e, portanto, vamos ter o primeiro camisola amarela, vai ser... vai ser um sprinter. Vai ser um sprinter, vai ser Pogačar. Se calhar vai ser Pogačar. Portanto, vamos ter isso como na primeira etapa. Na segunda etapa já temos uma coisa um bocadinho mais punchy, portanto, possivelmente mudar a camisola para um certo senhor... Vander qualquer coisa, não sei bem o nome, e depois temos poucos sprints puros durante a corrida, portanto não contem muito, se são amantes do sprint, se calhar não contem muito nisto, vão mais ao Lake Kingai, lá está, que acho que vai ter um bocadinho mais disso. E se calhar não contem muito com este desporto, não é? Cada vez mais. Sim, não contem muito com esta parte do desporto que cada vez está a ser menos construído para o puro sprint. Depois, Muro de Bretanha, no dia 11 de julho, que vai ser um dia emblemático também, aquele pardão enorme na Bretanha. Temos 2 contrarrelógios, na etapa 5 um contrarrelógio para o Renko e na etapa 13 uma cronoescalada em Perragudes que vai fazer grandes diferenças e possivelmente já começar a definir aqui um bocadinho em geral, não demasiado, obviamente, mas já pelo menos começa-se a distinguir ali quem vem para a geral e quem vem para as bolinhas, basicamente. A verdadeira montanha começa à etapa 10, à etapa 12 temos o regresso do Otakam, que em 2022, o que é que aconteceu em 2022 no Otakam? Aconteceu o Otakam, não é? Aconteceu o Otakam, exatamente. Foi o Wout van Aert que dropou o Pogačar, não foi? Exatamente. Ele atacou-me e depois não resultou. Já percebi. Ele atacou. Era um bocadinho, mas não foi. Não deu. Mas fez a Autocama para o vingar de ganhar. Exatamente. Mas é isso. Espetou um minuto ao Pogačar. Estamos juntos. Estamos aqui. 14 é a loucura. Temos Tourmalet, temos Aspen, temos final em Super-Bannière. São 5.000 metros a subir, sempre a subir, portanto, maravilha. Na 16, a etapa muito plana até chegar ao Monte Ventoux e de repente lá estamos nós a subir outra vez 20 km a 8%. E depois a etapa rainha, para mim, na minha opinião, a 24 de julho, etapa 18, 5.500 metros de subida. A etapa que tem Col do Glandon, Col de la Madeleine, Col de la Loze a 26,3 km a 6,5%. Como podem ver na imagem, uma bonita escalada aqui durante a etapa. E foi aqui que em 2023, não por este lado da montanha, pelo outro, Pogačar é o call de I'm gone, I'm dead. E portanto, aquilo foi basicamente aquilo. É um bocado a vingança do Pogačar, que esperemos nós. Aliás, podem ver toda esta análise num belíssimo artigo de opinião e de antevisão escrito pelo Miguel Branco em falsoplano.pt. Muito obrigado, André Dias. Não, isto de eles estarem os dois juntos na imagem. Eles também só no quadradinho pequeno, a elogiarem-se um ao outro. Opa, mas é verdade. Que momento bonito. Isto foi literalmente, facilitou-me o trabalho de casa. E depois, só para acabar, porque acho que a última etapa... ainda há uma etapa de montanha aqui, ainda há uma boa etapa de montanha, mas honestamente eu acho que vai já estar tudo decidido para esta altura, ou praticamente, portanto, saltei um bocado essa à frente. E depois, na etapa final, temos... uma novidade, não há champanhe para o sprint desta vez, pode haver champanhe, mas pelo menos vão ter um bocadinho mais de dificuldade em brindar a etapa toda, porque temos uma subidinha em Montmartre, um pequeno circuito ali de 3 voltas em Montmartre, e portanto a coisa vai ser um bocadinho menos fácil para os sprinters. Começaram bem, acabam de outra forma. A sofrer um bocadinho mais do que o habitual. Recordar que isso é uma das principais alterações deste percurso e que foi o percurso, pelo menos a subida principal dos Jogos Olímpicos, onde ganhou o Remco, Evan Polo, que mostra bem que não é propriamente terreno de Tim Merlier, sobretudo se quiserem atacar-se, e que eu diria que, imaginando um cenário em que Pogačar está a 10 ou 15 segundos de vingar nesta etapa, podemos ter... Pode dar para fazer alguma coisinha. Branco, passando a ti, de forma resumida, o que gostas e o que é que não gostas neste perfil? Sentes falta do pavê? Qual é a tua posição sobre isto? Acho que... Pavê ou Strada Bianca, aquelas coisas que eles agora vão inventando gravilha, etc. Eu acho que também não fica mal o ano não haver. Okay. Estamos bem. Há sempre... é mais um risco de potenciais quedas, furos que... colocam corredores em situações não muito positivas. Claro que isto podia fazer com que Pogačar tivesse um problema, mas eu não vou dizer isto neste programa, naturalmente. Continuando, eu gosto de coisas, como o Dia já disse, gosto desta coisa de o primeiro a camisola amarela ser um sprinter, acho que é uma coisa que não acontece há algum tempo. E é positivo, os sprinters, já que lhes estão a tirar tudo, que lhes deem isso pelo menos. E quem foi o último?
Ah, era este. Não era este o quiz? Não era este. Era Mas este ainda o tenho quiz. outro, mas quem foi o último? Não sei, não consigo Eu agora acho ir que buscar. sei. Bora. Christophe, 2020. Christophe em 2020. É por isso que nós Depois trazemos teve- convidados. Pronto. Depois ias completar? Nada, ia só dizer que foi no ano. Depois foi ao trabalho para Pogacar, quando Pogacar ganhou o Tour sem equipa nenhuma, não é? Continuando, gosto dessa ideia. Amarela, sprinter, primeira etapa. Gosto e não gosto da ideia da primeira semana com várias etapas de punch, mas ao mesmo tempo é na Bretanha e na Normandia, eu acho que aquilo vai dar molho. E isso pode significar estradas estreitas, não, significa de certeza estradas estreitas, mas pode significar quedas, chuva, azares e se há pouco, e tu referias isso, Henrique, como temos tantos e em condições normais a chegar a esta lista de partida, se na primeira semana ficamos sem 2 ou 3, é um tour menos rico, seguramente. Deixa-me só acrescentar uma coisa em relação ao que estás a dizer, que é uma mudança para os últimos anos. O facto da primeira montanha a sério chegar tão tarde vai fazer de que durante mais tempo haja mais ciclistas perto na geral a lutar incessantemente por posição, tornar toda a primeira Vai ser semana mais mais rápido. nervosa. Sim. Porque, por exemplo, ano passado tivemos, acho que foi o Tourmalet à quarta etapa, o Galibier à quarta etapa, o que filtra logo muito e metade do pessoal tira logo as ideias. E eu há dias falei com o João Almeida para uma entrevista que vou publicar em breve e ele dizia mesmo isso, que acreditava que este início, tendo menos montanha, ia ser mais duro, porque até à etapa 12 ias ter ali diferenças muito, muito pequenas. Sim. E muita gente a poder, em qualquer dia, subir à amarela, e até ligando com o que nós estávamos a dizer ao início, para muitas equipas, um dia de amarelo no Tour salva a época. Está pago, exato. E, portanto, vais ter todos os dias uma guerra enorme num terreno que, lá está, podendo parecer não tão duro, acaba por tornar a corrida mais dura, por ser muitos nervos, estradas muito estreitas, e por teres muita gente ali, a querer estar na frente. Exato, muita gente a querer estar na frente, portanto, acho que nesse sentido, como o Branco estava a dizer, é um início de Tour diferente daquilo que temos tido e que pode montar aqui bases também diferentes para depois, quando chegar a montanha, que se concentra ali muito a partir da segunda metade do Tour. Sim, eu diria que o João Almeida, se pudesse, era logo um Vantu no primeiro dia. Que era para ficar logo tudo no sítio e não há mais discussão. Eu acho que, de facto, tem é um percurso que tem este binómio do gosto-não gosto, não é? Que é, acho muito bem, mas isto pode correr mal. Exato. Portanto, além disso, isso é mais ou menos aquilo que eu sinto em relação à última etapa também. Eu acho que o percurso é lindo, já o vimos nos Jogos Olímpicos e é uma novidade que eu acho muito interessante, mas ao mesmo tempo pode causar problemas, pode ser chato para os sprinters, ou é chato para os sprinters porque têm menos um dia. Eu também acho que na altura vai estar tudo decidido, mas sim, mas quer dizer, vai estar tudo decidido, mas há gente interessada e aquilo vai deixar de ser uma etapa de consagração. Sim. Não é passaréu para os sprinters, há gente que vai tentar ganhar e provavelmente vai conseguir. Sim. Pronto, esse é um dado. Eu já esperava isto acontecer, entrando aqui para uma conversa que já não é bem sobre o tu, mas ou seja, tu tens o domingo do último dia, é um domingo, é suposto, e sempre foi, a nível de audiências, o pior dia da Volta à França. Por isso, eles mais dia, menos dia iam mudar isto. E eles, por cima, devem ter visto, mesmo com o Tour resolvido, os números do ano passado, com a última etapa, por causa dos Jogos Olímpicos, acabou por ser o contrarrelógio ao início, e devem ter pensado, a gente anda a mandar uma galinha dos ovos de ouro fora todos os anos. E não sei a vossa posição, mas eu não via. Era raro ver a última etapa. Percebes? Mas eu podia ter qualquer coisa para fazer nesse dia e ligava-me no último quilómetro para ver um News a ganhar. Sim, e agora tinhas mais liberdade de vida, claro. Agora não posso, não é? Pronto. O último fator sobre o percurso, só para terminar, gosto muito desta ideia do regresso de montanhas épicas no Tour, não é? E, por exemplo, o Super Bannière é uma montanha que eu quero muito ver para já, porque não era nascido e não pude ver aquelas épicas batalhas do Laurent Fignon com o Greg LeMond. E porque, de facto, traz esta coisa do clássico do Tour, mais esta coisa que tu vais falar a seguir, das montanhas que trazem os fantasmas de Tadej Pogacar. É verdade. Voltando a ti, Barata, há uma teoria da conspiração, se quisermos assim. Todos os sítios onde Vingegaard já deixou Pogacar claramente para trás de montanha, exceção feita ao Granon, estão presentes nesta edição, ou seja, temos Col de la Loze, temos Mont Ventoux, onde pela primeira vez na carreira Vingegaard deixou Pogacar para trás, temos também Otakam, onde Pogacar também sofreu bastante. Achas que isto pode ter algum
primeiro, se pode haver alguma intencionalidade por parte da organização de tentar equilibrar isto, e segundo, se achas que o Pogačar, a nível psicológico, estes fantasmas lhe podem fazer alguma confusão? Eu acho que não e não. Acho Ok. que não, Eu também. Não acho que tenha havido alguma intencionalidade e acho que quanto muito isso até pode espigaçar o Pogačar, tendo em conta o momento em que ele está, para dizer, bem, nem estes fantasmas me atormentam. Mentam as montanhas que quiserem. Exato, metam o que quiseram que eu resolvo sempre, mas acho que ainda sobre o que o Branco estava a dizer, acho que se acolhe também bem que seja um tour um bocadinho diferente do parâmetro que temos tido nos últimos anos, que se muda um bocado a lógica do percurso, para não entrarmos também sempre nesta coisa de, bem, vou meter uma montanha muito cedo e isso condiciona logo muito a corrida. Portanto, nesse sentido, não adorando eu o percurso, acolho bem a ideia de ter muita coisa muito diferente. Acho que há aqui alguma coisa diferente dos últimos anos. Quanto ao Pogačar, não acho que o vá atormentar ter essas montanhas, até porque tenta-se muito olhar para esses dias e quase criarem um laboratório, pensar, bem, a temperatura estava assim, ele sofre quando a temperatura está assim, eles fizeram assado. Sim. Acho que já ouvimos a ir contrariando todas essas Eu acho que ele ano teorias, passado em Plateau de Belho desmanchou as duas ideias grandes que haviam, que era acumular desgaste ao longo do dia, o dia inteiro, sempre a andar muito, e tinha sido nesses dias que ele tinha ficado para trás, e depois o calor. Foi um dia em que as duas fatores estiveram presentes e em que ele deu uma tarefa em toda a gente. E em 2022 havia muito marcadamente a questão da Visma, da Jumbo, o que fosse, ter uma equipa muito melhor que a Emirates, que é uma coisa que agora já não acontece. Ou seja, cada um de nós pode dizer o Vingegaard tem uma equipa melhor, o Pogačar tem uma... Mas é por 2%. Mas é porque tem o Van Aert e eu acho que o Van Aert, se for preciso ali num vale rolar 60 km vai dar mais jeito, ou porque outro tem o Almeida, que potencialmente é o terceiro ou quarto melhor trepador do mundo, mas é uma diferença mínima, não há claramente uma melhor equipa e isso em 22 condicionou muito a corrida. Portanto. E há um Pogačar mais experiente também, não é? Sim, que também não vai responder a tudo. Porque um Pogačar em 22, é assim, podemos depois fazer um episódio de rescaldo do Tour de 22, eu acho que era interessante. Epá, isso é uma excelente ideia. Eu acho que vamos ter que fazer um do Tour de 2011. Explicar como é que o cada Levens ganhou. Eu acho que é um ótimo conceito de off-season. Fazemos episódio de rescaldo do Tour e depois todas as semanas fazemos de um diferente. Mas eu acho que em 22 havia também outro fator que era Pogačar nunca tinha corrido na frente. Ou seja, ele correu em 2021, mas não houve competição desde o início, praticamente. Ele ao fim de 5, 6 dias está com 4 minutos de avanço. E em 2020 ele correu sempre por trás e ultrapassa no último dia. E a ideia de ter que defender a amarela, como teve que fazer naquele dia, acho que ele acaba por cair no erro. E vamos falar disso mais à frente, mas Pogačar, apesar de tudo, tem os seus dias maus e também por isso nós podemos dizer que se calhar o Tour não está tão decidido como podemos estar. Passando então para o Tour de 2025, mais concretamente, esperas o domínio, é a grande pergunta deste Tour, esperas o domínio ao estilo de 2024 deste ciclista? Eu acho que não, porque acho que o Jonas vai estar muito melhor. E, num certo sentido, eu acho que este é o primeiro Tour em que temos mesmo um grande duelo entre os dois. Porque, como estavas a dizer, 2020, o Roglic quase até ao fim, 21 já fica Jonas em segundo, mas na altura... Nem entra como líder. Exato, nem entra como líder. 22, se vocês forem ver, nas antevisões, em teoria ainda era o Roglic o líder. Claro que muita gente já achava que o Jonas era o melhor trepador dentro da equipa, mas não havia grandes antevisões dizendo este vai ser o grande duelo. Depois, 23, ano muito marcado pela lesão de Tadej, 24, ano muito marcado pela lesão do Jonas. Portanto, eu acho que este é o primeiro ano em que, de entrada, temos potencialmente os dois na melhor forma. O Pogačar, obviamente, na super, hiper, mega melhor forma, mas o Jonas também a um grande nível, sendo claramente um duelo entre os dois, com todos os condimentos colocados para que eles brilhem. Aquilo que nós andávamos a pedir já há algum tempo, não é? Claramente, portanto, não, eu não espero um domínio ao nível de 2024. Não espero como gostava que não fosse, mas sinceramente não espero, até porque acho que este início, obviamente que o Pogačar nessas etapas punch até pode ganhar uma, ou todas até, mas acho que pode colocar-lhe questões mais difíceis, aquilo que nós estávamos a dizer de haver uma corrida mais aberta, de poder haver fugas com gente importante, não sei, pode haver aqui opções até
táticas e mentalmente não ser aquela coisa de bem, eu sou Pogačar, vou atacar ao segundo dia em Bolonha como o ano passado, vou logo desde a etapa 2 colocar as minhas condições e andar aqui 19 dias na frente. Acho que pode ser uma coisa mais A corrida torna-se mais confusa no limite, não é? É menos direto, ou seja, se chegarmos ali a um montanhão, Sim, ele mete acabou, o comboio da equipa à frente e ligando àquilo que estavas a dizer, o ano passado a quebra que ele tem no Tour até é exatamente numa etapa de média montanha em que ataca demasiado longe. Sim, e acho que, mas pronto, acho que tudo isto teria menos impacto se depois chegássemos à 12ª ou à 14ª etapa e o Pogačar metesse 3 minutos ao Vingegaard. Eu não acho que isso vai acontecer. Aproveitar que temos aqui também, nós já falámos expansivamente sobre Pogačar, mas Pogačar tem esta característica de expandir até os horizontes do ciclismo. Mesmo entre o nosso público, e acredito que no teu também sintas um bocadinho, nós temos um engagement muito maior quando é o João, mas a nível dos internacionais Pogačar dá 10 a toda a gente e parece ser um ciclista que consegue ultrapassar a barreira só dos fãs do ciclismo e chegar também um bocadinho aos fãs do desporto no geral. O que é que tu achas que o torna tão especial, além de ganhar muitas vezes? Ele é claramente um dos melhores e maiores desportistas do mundo. Sobretudo acho que no último ano e meio ganhou aqui um perfil mediático muito forte e acho que é por uma junção de ele dominar tanto, ele dominar de uma maneira que nós não estávamos muito habituados, aqueles ataques a 100 km. E os mundiais são... Sim, os mundiais são absurdos, tem uma personalidade muito vincada, é carismático, é gostável, acaba e diz umas piadas, tem respeito pelos outros. E quando perdeu também teve? Quando perdeu, também teve. Quando perdeu, caiu de pé, ou seja, em 22... Por exemplo, eu lembro-me, eu acho que em 23, ou talvez em 22, que ele ganha uma etapa de montanha que é para a 19ª ou 20ª. Depois de perder muito tempo. Exato. É 23. Ele perde no Col de Lalos, perde muito tempo, depois uma ou duas etapas de transição e a última etapa de montanha ele ganha. E festeja que nem um louco. Sim, e tu pensas, bem, este tipo é bicampeão do Tour, perde o Tour e festeja assim uma etapa de montanha que é como se tem que festejar. Nunca sabes quando é que é o último que ganhas, não é? É um marco super importante, é uma coisa que tu persegues e por muito que sejas segundo, estás a valorizar a corrida, estás a valorizar quem derrotaste, estás a valorizar quem te derrotou e eu acho que esse respeito pela história do ciclismo é muito bonito e também se vê quando ele quer ir a Roubaix, quando ele quer ir à Flandres, quando ele sabe que não és uma mega lenda do ciclismo se fores tão unidimensional como alguns grandes voltistas há 20 ou 25 anos foram. Portanto, acho que isso também, esse corte que ele marca com o passado recente, indo buscar um pouco mais a onda do passado mais antigo, acho que também o individualiza. É o pacote completo. Eu tenho essa curiosidade, ou seja, eu adoro Tadej Pogačar, é dos meus ciclistas favoritos, como qualquer pessoa, mas torço quase sempre para ele perder. Um bocadinho porque para o ciclismo manter este lado saudável, e era isso que eu queria puxar contigo, Dias. A mesma pergunta mais ou menos que fiz ao Barata, de se o esperas tão forte ou tão dominador como em 24, mas sobretudo, se ele ganhar da mesma forma, começa a ser um bocadinho preocupante? Não, porque ele não vai ganhar da mesma forma. Portanto, está tudo bem. Eu acho que não vai ser tão dominador. Ok, então agora pergunta para o Barata. Não, juro. Eu acho que ele vai ser tão mais forte do que o ano passado. Vai ser muito mais forte do que o ano passado, parece-me. Está em muito melhor forma do que o ano passado. E o ano passado já estava numa forma tremenda, parece-me. Mas não vai ser tão dominador como o ano passado, porque a concorrência este ano é mais forte do que o ano passado. Parece-me, e a organização das próprias equipas é mais forte do que o ano passado. De resto, não há muito mais a dizer. Ele é o melhor do mundo, o próprio Vingegaard já praticamente o reconhece. É um dos melhores de sempre. E, portanto, já fica pouco por dizer sobre o Pogačar. É o grande favorito e vai ser o grande favorito, como é evidente. Branco, se calhar para ti reservei a pergunta um bocadinho mais difícil. Dizes por aí que Pogačar, apesar de ser muito bom, não deixa de ser humano. Há a haver pontos fracos ou há a haver alguma ideia da Visma e dos seus concorrentes a poderem explorar alguma fraqueza dele? Para onde é que tu apontarias? Olha, para já é começar por perceber se ele vai ganhar a primeira... Estou a brincar, não? Não, eu acho que é um pouco aquilo que temos vindo a falar aqui. É esta ideia de estes primeiros 9, 10 dias de Tour serem
terem muitos fatores que podem descontrolar a coisa e no limite o inimigo dele é ele mesmo, na medida em que ele tem a tendência de responder. Sim. Ele tem a tendência A tendência de atacar, não é? Responder. Não, mas o que eu digo é, num contexto destes, Sim, eu percebo. ele tem a tendência de responder De ir atrás. muito, de ir atrás, de a corrida vai para uma certa... Ele de repente vê, sei lá, a Amstel Gold Race, vê o Scamosa a sair ou o Alaphilippe a sair e ele se calhar vai. E tu dizes assim, não precisas de ir. Há vezes que podes não ir. Eu não dava muito tempo ao Alaphilippe. Não, pois ainda ganha 15 minutos, pois é. Mas acho que ele vai ser mais cauteloso desta vez também. Parece-me que a equipa vai... Então agora Vai vamos... puxar um Pronto, bocadinho mais eu acho que a seguir vamos chegar lá, mas o que eu digo é... eu acho que o equilíbrio de forças, como o Barata estava há pouco a dizer, são semelhantes a nível das equipas. Há estes fatores que podem trazer coisas diferentes. E eu acho que, mesmo que ele assuma esta posição de se é, vamos supor, se é Lipovic eu não respondo, se é Roglic eu não respondo, eu acho que a Visma vai mexer. E eu acho que a Visma vai ser mais ousada e vai querer jogar com a ideia do traçado do Tour deste ano. Criar algum caos, mexer com a cabeça e, no limite, mexer com o ADN do Pogacar, que é, se eu meto o Jorgensen a atacar no Boulogne-sur-Mer a 30 km, o que é que vai fazer Pogacar? Vai deixar responder Soler? Vai atacar também? Eu acho que esse pode ser o primeiro grande tópico do E Tour. depois quem é que responde ao quê dentro da equipa da Emirates? Também parece que é uma questão... Sim, Soler responde a ele mesmo sempre, não é? Sim, Soler responde a ele mesmo. Mas tens Yates, tens Narvaez, para aqueles que podem tentar ali... Não sei, é complicado. Sim, e acho que este percurso também se prende a isso, porque tivemos aqui algumas grandes voltas em que, se calhar, a componente tática não era assim tão importante, porque reduzia-se a um ponto de este tipo tem muito mais pernas que os outros, mete-nos 8 minutos em 2 etapas de montanha seguidas, acabou. E aqui, com o Branco estava a dizer, se calhar não vai ser bem assim, e se calhar vai ser preciso cabeça fria para... Está tudo bem se tu chegares à etapa 12, mesmo que seja com 3 minutos de desvantagem para o Jorgensen ou para o Lipovic, está tudo bem. Será que é possível convencê-lo que está tudo bem, ou que ele vai achar que não é preciso estar a ser tão impulsivo, ou então ele também vai dizer-nos que nós não temos razão, vai ser impulsivo, vai ganhar a mesma e ganha 8 etapas. Se calhar é o mais provável. É possível. Não, é que ainda vais ter aqui mais um fator, se tudo correr conforme o expectável, digamos assim, ele até pode chegar à camisola amarela na primeira semana, mas teoricamente com aquele contrarrelógio à quinta etapa vai ser Remco, que estará na amarela, ver como é que ele lida com não estar em primeiro. Remco também sabe ser um ciclista ofensivo, embora nas grandes voltas não costume ter esse tipo de postura, e isso também pode ser interessante. Mas passando agora de Pogacar ao seu arquirrival, nós naturalmente já falámos um bocadinho de Vingegaard, porque é impossível desassociar um do outro. Tu achas que o Dauphiné, ou seja, eu acho que é mais ou menos unânime que Vingegaard esteve mais longe do nível de Pogacar no Dauphiné do que aquilo que nós estávamos à espera? Achas que isso pode ser desmoralizador para o dinamarquês? Achas que pode ser um sinal bastante óbvio da diferença no Tour? Ou um mês ainda é muito tempo? Eu acho que nem a Visma nem o Vingegaard estavam à espera da diferença. E acho que o início do Dauphiné pode ter dado uma outra ideia do que viria a acontecer mais tarde. E o domínio foi fácil, digamos assim, a coisa foi relativamente tranquila. E dá a ideia que o Pogacar nem sempre vai a fundo. Ao mesmo tempo, nós já nos habituámos a que a Visma seja uma mestre da dimensão tática do ciclismo, do bluff, em certa medida. Giro de Itália. E o que é que me parece? Parece-me que... Isso foi mais sorte do que outra coisa, mas sim. Não sei. Eu acho que houve muita tática. Não, houve tática e a concorrência... É uma masterclass. Houve Simon Yates. Houve muito Simon Yates. Pronto, e houve inteligência dos Simon Yates. Não estou a retirar isso. Só estou a dizer que não... Bem, não precisamos falar disso. Sim. O que eu quero dizer é... que a Visma sempre nos habituou a isso, e nem estou a falar neste giro, estou a falar de outras grandes voltas, e o facto disto ter acontecido pode ter gerado internamente uma coisa de
isto se calhar até nem é mau, ok? Não é, nós gostávamos que tivesse acontecido de outra maneira, mas se calhar até nem é mau, porque agora Pogačar acha que ganhou o Tour, provavelmente, ou pelo menos não acha assim tanto, mas internamente ele tem que ter uma confiança desmedida depois do que aconteceu no Dauphiné, e nós podemos fazer aqui um jogo de bastidores qualquer, onde sim, Pogačar é favorito, vamos tentar, claro que depois não podem dizer isso, mas jogar com essa ideia e aparecer um Vingegaard muito melhor do que apareceu no Dauphiné, e jogar com os outros elementos da equipa. Não é só Jorgensen, como já disse, é Simon Yates que acabou de ganhar uma grande volta, é o Van Aert, que eu acho que vai aparecer de uma forma como já não o víamos há algum tempo. Portanto, é muita gente, não é? Não, e sobretudo, a nível de equipa, eu acho que a principal diferença, ou a principal vantagem para a Visma será nos roladores, e eu acho que aí há espaço, sobretudo com estes primeiros 10 dias em França, com o campo aberto, com Bordeaux. É assim, é verdade que a UAE não se costuma comportar bem nesse território, é verdade, mas também é verdade que o Pogačar costuma fazer o trabalho sozinho e colar-se a eles. De qualquer forma, se ele se encontrar num grupo de 10 ou 15 ciclistas com 5 ou 6 Vismas e ele sozinho, confortável ele não está, e a Visma aí já está pelo menos a tirar alguma energia na ideia de algum dia poder vir a acontecer aquela que eu acho que é a única forma de Pogačar perder o Tour, que é algures ter um dia muito bastante abaixo. A minha grande questão é, Vingegaard consegue manter a diferença? Ele está a 2 ou 3 minutos ou está a 7? Se ele tiver a 2 ou 3, mesmo que Pogačar... Se ele tiver a 2 ou 3, se Pogačar tiver um dia mau, ele está na luta. Se ele tiver a 6... Que foi o que aconteceu o ano passado, 6 e tal, não é? Exato. Se acontecer uma coisa desse género, ele 6 minutos e tal, o Pogačar pode ter um dia mau e tem a corrida controlada mesmo. Sim, eu acho que a questão é evidente depois do Dauphiné que o Vingegaard não pode simplesmente e a Visma esperar pela alta montanha, porque isso não é suficiente para bater o Pogačar, provavelmente. E se o Vingegaard andou mal no Dauphiné de propósito? Mas é eu sei que tu estás a pensar nisso há bem e não quiseste dizer. Eu acho que depois vou contar a história, estás a perceber? Isto fica assim... Mas eu acho que aí também daria muito jeito à Visma, que tem uma super equipa, que houvesse um terceiro adversário para o Pogačar para baralhar mais as contas. João Almeida. Como é óbvio, não é? O terceiro adversário vem dentro de casa, não é? Como é? Não é. Sim, então pronto, precisavam que o João Almeida fosse Juan Ayuso e atacasse Pogačar, coisa que não vai acontecer, caros amigos e ouvintes e telespectadores. João Almeida não é Juan Ayuso e não vai atacar. Caros jihadistas. Até porque nós tínhamos que fazer uma ginástica para, depois de batermos tanto no Ayuso, não batermos no João para ele fazer a mesma coisa. Eu não quero que ele ataque só por causa disso. Para tentar fingir que sou coerente. É mais possível que João Almeida mas espera, ele disse, podes afirmar aqui neste programa que ele te disse em primeira mão que não vai atacar Tadej Pogačar. Breaking news. Um exclusivo false plan, mano. Acho que qualquer pessoa que tenha visto não sei, um minuto de João Almeida sabe que isso não vai acontecer. Agora, pode acontecer ele não ter ritmo e o Pogačar não estar a aguentar. Isso já é outra coisa. Mas ele também se pode ter andado a guardar precisamente para este momento. Porque quando menos se espera, exato, a criar toda uma personalidade para chegar. Bem, já vamos a João Almeida. Mas sim, o único homem que pode atacar Pogačar. Eu ia-te perguntar... Nós olhamos hoje para Vingegaard quase como um underdog, com toda a injustiça que isso traz para um bicampeão da Volta à França. Nós já andámos um bocadinho à volta deste assunto. Tu achas que ele pode competir, certo? Nós achamos todos, aparentemente, que ele pode competir, que a equipa poderá ter um fator nisso. O que é que ele precisa realmente fazer de diferente em relação àquilo que fez em 2024 e adiciona aqui no Dauphiné, onde acabou por não ser também competitivo? Eu acho que o primeiro fator é aquilo que estavas a dizer. Precisa de... estar numa forma bastante melhor que a do ano passado, precisa que a diferença não seja os tais 6 ou 7 minutos. Essa é a primeira questão, porque a Visma pode ter um plano tático incrível, pode embaralhar a corrida, o Jorgensen pode estar incrível, se naquela sequência de 3 ou 4 etapas em 5 ou 6 dias ele perder em cada uma 1 minuto e meio. Não há tática que valha, não é? Podem ter os maiores mestres da tática, portanto, acho que a primeira coisa são pernas. Depois precisa de uma equipa muito forte e eu acho que dava-lhe mesmo muito jeito que houvesse aqui um terceiro elemento em discórdia. Pode ser um Remo que poderia ser o Roglic, eu não acredito, mas um Lipovic, alguém que meta medo ao Pogačar, alguém que ganhe tempo num
numa etapa de média montanha de quem o No Ben O'Connor, não é? Precisamos de um Ben O'Connor. Mas quantos minutos o Ben O'Connor tinha que ganhar para o Pogacar dormir um bocadinho menos bem por causa disso? Acho que falta isso, acho que falta Sim, acho que falta a Ineos pagar a causa do João Almeida para ter mas pronto, acho que era algo, ou seja, acho que Sim, fazia bem. Fazia muita falta para taticamente haver mais alguém a quem a Emirates tivesse mesmo que Sim, e aí o Vingegaard poderia ter uma abordagem diferente de tu é que és o favorito, responde tu, estraga-te tu. Porque senão fica tudo muito dependente daquilo que a Visma fizer. Mas, portanto, acho que além de um fator que tem muito a ver com o Jonas, que são as pernas dele, e outro que ele não controla, que são a questão de se houver mais algum caos por parte de um terceiro elemento, acho que, como o Branco estava a dizer, a questão tática de, naquelas etapas, na 8ª, na 10ª, conseguirem criar ali alguma dúvida para o Tadej seria muito, muito importante, para depois irem com mais algumas opções para as montanhas, onde eu acho que, por exemplo, um Jorgensen, estávamos a falar sobre que o Jonas tinha que tirar algum tempo, ou aqueles 6 ou 7 minutos que esteve atrás do Tadej o ano passado. Eu também acredito num Jorgensen muito mais forte e que não fica meia hora do Pogacar como ficou o ano passado, e isso também pode ter ser muito importante. Exato. Sim, aquilo que nós temos visto nos últimos anos, desde que eles fazem 1-2, é sempre uma diferença gigante para o terceiro. O ano passado Remco ainda chegou a estar mais perto de Vingegaard, mas também não era um Vingegaard a top e não deixava de estar a 10 minutos de Pogacar. E o João ficou em quarto a 10 minutos. A 10 minutos do Remco. Portanto, eu acredito que haja um outro nome, desde logo o João, mas, por exemplo, um Jorgensen que não fiquem a 20 minutos ou meia hora como o ano passado, até porque aquelas 10, 12 primeiras etapas poderão aproximar tudo um bocadinho mais e depois já não termos aquelas diferenças gigantescas. Sim, o ano passado a corrida abriu muito cedo. Exato. E depois teve aquela particularidade de quase todas as etapas de montanha foram feitas a fundo. Sim. Ou seja, nós, por exemplo, na Plata da Beira, faltava 10 km para o topo e já estava cada ciclista por si. E isso, para criar diferenças, é do maior que é. Por isso é que escala com facilidade para 20 minutos. Exato. Nós olhamos para o João e dizemos que fez um grande tour e fica a 20 minutos do primeiro, e é um bocadinho confuso nesse sentido. Passamos então ao João. Nós já falamos mais à frente do ataque dele ao Pogacar, ou de como é que isso vai acontecer, mas antes disso é preciso destacar, o João está a voar, está na melhor forma da sua carreira, está a fazer uma das melhores épocas que alguma vez um ciclista português fez ao mais alto nível. Já leva 3 vitórias em provas o World Tour, a recordar Romandia, Suíça e País Basco, 9 vitórias no geral, apenas Tadej Pogacar à frente dele. Isto é uma apresentação de um ano até julho. Etapas do World Tour. Etapas do World Tour. É uma apresentação de uma época até julho inacreditável. Até onde é que podemos sonhar aqui com o Botalume e se o pódio é ou não possível, Dias? Claro que o pódio é possível, é evidente. Eu acho que o João está na forma de uma vida. A questão é se o João vai ter de trabalhar assim tanto para Pogacar ou não, para perceber o que é que são as previsões do João. Eu acho que o João não vai ter que trabalhar assim tanto para o Pogacar, porque acho que se calhar a concorrência não vai estar a pedir que o João trabalhe assim tanto. É um dos meus hot takes, não me quero estar a adiantar muito. Mas acho que o João tem capacidade aqui para fazer uma grande diferença. O pódio é possível, se não for possível é apenas porque... Ou seja, o resultado do João não está dependente do João, está dependente mais se calhar do Vingegaard e do quanto ele vai ter que trabalhar e pôr a cara ao vento para trabalhar para o Pogacar. Mas é possível. As equipas estão muito equilibradas, ainda para fazer uma ponte com a Visma. Eu acho que a corrida vai ser muito controlada pela Visma, parece-me. Muito mais até do que pela UAE, pelas questões também que a UAE tem de, muitas vezes, desorganização de equipa. Ok, isto é o Tour, é uma equipa liderada por Pogacar, funciona de forma diferente do que no resto do ano, sabemos disso, mas ainda assim parece-me que a Visma tem essa vantagem e, portanto, o João vai ter que andar ali também a tentar... Depois há a questão nas primeiras semanas. São semanas de posicionamento, em que o posicionamento é muito importante e, portanto, vamos ter que ter um João sempre a tentar posicionar-se na melhor situação, que nem sempre é... Eu estou a dizer isto como fã do João e, portanto, estou a tentar medir as palavras. Mas que eu considero um ponto fraco do João, muitas vezes, nas e esta primeira semana é ótima para alguém ser apanhado distraído e o João é ótimo para ser apanhado distraído. Está a pedir. Esta primeira semana está a pedir ali um atraso do João. Eu espero que não aconteça.
Mas Manteste na roda do Pogacar, miúdo. É isso, é que Se tens um mau posicionamento, ires bom- para a Bretanha... Um bom hot take, que não é o meu, era argumentar ou teorizar que se o João, numa dessas etapas, perdesse muito tempo, depois seria melhor para ele nas montanhas ter mais liberdade. exatamente, porque depois consegue ir mais longe, vai tentar se calhar safar. Não, eu acho que caso É o Pogacar tenha a vitória controlada, isso que estás a dizer é verdade, porque o Pogacar ofereceria de bom grado a hipótese do João ganhar, não é? Depois o João tinha que ganhar os outros todos, que também não é assim tão direto. Obviamente ele está a fazer uma grande época, mas temos Roglic, temos Remco, temos gente com grande nível. Mas isso dizes é verdade, ou seja, esta ideia de poder também lutar por uma etapa, ter outro espaço, aí está sempre muito interligado, quer nós queremos, quer não, à situação de Pogacar, porque se Pogacar estiver até ao fim na luta com Vingegaard pela vitória, o João Almeida tem que sempre que se colocar ao serviço, sendo que, da minha opinião e pela forma do João decorrer, assim o João se coloca ao serviço, depois do Adam Yates e do Sivakov já terem partido aquilo tudo, e já seja na última subida, já estejam 10 ciclistas no grupo, quando ele entra, isso não o prejudica assim tanto, porque já é mais ou menos a forma dele correr. Se é que o Vingegaard não ataca primeiro e, portanto, tens o João a tentar refocar. Não, porque o Pogacar já segue na roda. Sim, exato. Pronto, o Pogacar segue na roda, mas pode... Não sei. No dia que não seguir e o João tiver que carregar o Pogacar, Não opá, vou ficar emocionado e depois... carrega o Pogacar, mas podem ir os dois. Depois Eu acho que gravamos. Os dois podem estar... Sim, gravamos logo a seguir. Sim, Antes de acabar a etapa, nem interessa. Sim. Né? É dizer, o ridículo esperar por este esloveno. Isto é sempre a andar. Está aqui à espera dele, não tem ritmo para Não estas precisas de coisas. fazer a voz tasqueira, as palavras já são más. Sim, sim, sim. A minha opinião partia de um ponto muito específico, que é o ponto que eu acho que Almeida e Vingegaard neste momento não estão assim tão distantes um do outro. Concordo. É verdade. É verdade, ou pelo menos as indicações que nós temos daquilo que foi a época até agora não permitem desmentir isso. Depois nós podemos é ter a ideia de que Vingegaard no Tour costuma dar um salto qualitativo. Sim, dá. E o João tem que provar no maior palco que consegue estar a esse ou perto desse nível. Branco, para ti a minha pergunta era um bocadinho no sentido, nós no ano passado falámos, era a estreia do João no Tour, é bom recordar, um bom Tour para o João seria o Pogacar vencer, porque o trabalho dele era trabalhar. João, com a época que está a fazer, e já com o quarto lugar do ano passado, o João é um ciclista de um estatuto que ainda se permita poder ter este tipo de avaliação de desde que o Pogacar ganhe está tudo bem para ele? É. Okay. Ou seja, isto é ciclismo, é um desporto de equipa e, portanto, sim, no limite devia ser. Mas nós estamos em Portugal, o João Almeida está a fazer uma época incrível, ganhou 3 grandes voltas e, portanto, nós... E 3 grandes voltas. 3 voltas de uma semana do Pogacar. Tour, pronto. Isso é que era, 3 grandes voltas. Ou seja, há esta ideia de que, e como falávamos há pouco também da capacidade, acho que é em off até, quando estávamos ainda lá fora, da capacidade do João Almeida de engagement e etc. Chamar até pessoas que não ligam assim tanto ao ciclismo e que se ligam mais nas grandes voltas e etc. Agora, como o João está a fazer esta temporada, excelente, há esta coisa de então ele vai ganhar o Tour. E vai, não vai. Malta, se não ganhar, não tem mal nenhum. Ou seja, tens de explicar isso, se calhar, não é? Sim, mas é importante o que estás a dizer, ou seja, pode haver muita gente que nos está a ouvir hoje e que não ouve os nossos episódios e também nem sequer pode perceber bem o registro, e aquilo que estás a dizer é verdade, ou seja, não podemos pedir ao João que ganhe. O João tem, na sua equipa, o melhor ciclista do mundo, para alguns o melhor ciclista da história, o ultra favorito. Vingegaard também não é um ciclista qualquer. A simples ideia de nós podermos dizer o João é um candidato ao pódio ou é o terceiro trepador mais forte. Eu acho que a simples ideia do João ser claramente candidato ao pódio, sendo gregário, já é incrível. Exatamente. Ou seja, nós estamos a assumir que um tipo que não vai lá, tendo como primeiro objetivo a classificação geral individual, pode fazer algo que para muitos super corredores é um objetivo quase de uma vida. Exato. Que é ficar em terceiro na Volta à França. Onde é que eu já ouvi isso este ano em direto? Já ouvi isso de algum lado este ano em direto, eu não me lembro. Foi Itália, acho eu. Uma coisa assim. Não, e é engraçado porque é assim, o João tem essa liberdade até dentro da equipa, porque ele tem passado essa informação para fora, de ter o objetivo de, se não comprometer Pogacar, fazer um bom resultado, e nós com Pogacar em prova não costumamos ver mais ninguém na UAE ter este tipo de discurso. Se bem que nos últimos 3 anos vimos o Yates como companheiro do Pogacar a fazer pódio e o Almeida o ano passado a fazer quarto. Portanto, Certo. ser companheiro do
Pogacar não tem impedido os companheiros dele de O que prova fazerem... que a Weia também tem pouca qualidade no plantel, não é? Sim, sim. Eu Tem acho bem que 5 isso... possíveis vencedores. Eu acho que isso não deve ser o critério de avaliação. Isso não deve ser aquilo que obriga o João a ter um resultado Não, desses. e atenção, pode perfeitamente haver um dia em que o João tem que queimar a sua volta à França. Claro. Pode acontecer. Num vale, partiu, como estávamos a falar há bocadinho, e Wiesmann está com o Jorgensen e com o vinho na frente e ele tem que rebentar-se. E isso faz parte da corrida. Ao mesmo tempo que dizemos isto tudo, eu digo também compreendo a nossa e a ambição dos portugueses no geral, em que o João possa fazer um pódio no Tour. Mas eu só queria dizer, a ambição é pódio, não é ganhar. Não, sem dúvida, mas eu acho que há outra ideia interessante, que é aquela que há bocado o Brá também que sugeriu, que é ele perder tempo. E haver uma etapa de montanha que pode ir e que eu ganha a etapa, acho, que é eu incrível. acho que o João tem o objetivo de ganhar uma etapa neste Tour. Acho que isso é inegável. Eu sinto, e tenho falado com ele, eu acho que ele acredita mais nisso do que no pódio. Porque eu acho que ele genuinamente sentiu o ano passado o pódio muito longe. Acho que ele é o primeiro a dizer que é um quarto lugar meio mentiroso, pelos 10 minutos que havia. E eu acho que ele sente que numa das etapas de montanha, mais na parte final da corrida, em que as coisas já estejam muito definidas, pode haver um dia em que ele possa ir, ele é um trepador fantástico, que o deixem ir e que ganhe uma etapa. E isto também, para quem acompanha menos recorrentemente, é difícil de perceber, mas para o João, eu acho que o João valorizaria mais ficar em sexto ou em sétimo ou oitavo, ganhando uma etapa, do que ficar em quarto. Em quarto, sim. Em terceiro, não. Em terceiro, não. Claro que não. Claro que não. Em quarto. Sim. Até porque já fez, não é? Exato, até porque já fez, e eu acho que ele este ano, eu sei que ele este ano também ganhou este bichinho de ganhar. Ele quer ganhar, quer chegar à meta e levantar os braços ao ar, e portanto, para ele ganhar uma etapa nestas condições que o Branco dizia, de coisas chegar ali mais ou menos definida ao final e ele conseguir numa etapa de montanha ter liberdade, é importante, sabendo nós e achando eu tenho mais medo do João nas 10 primeiras etapas do que... Se pudéssemos começar logo a meio da segunda semana, era ótimo. Otacam, Perragudo. Eu acho que ele até vai estar... relógio raso, até. Eu tenho mais medo dele ao início do que propriamente nos Pirineus, portanto. Tu pegaste aí num ponto bastante interessante, que é o João este ano parece que ganhou o bichinho de ganhar, não é? Tem mais vitórias no World Tour do que tinha até agora. Tu escreveste sobre isso, escreveste sobre um João quase 2.0, o João de 2025, explosivo, atacante, vencedor. O que é que tu achas que nós vamos poder ver desse João neste Tour? E qual é que tu achas... De onde é que vem este processo e esta transformação completa daquilo que era o ciclista de João Almeida em 24 para 25? Sim, eu acho que uma coisa muito importante, e que acho que muita gente também tem noticiado, e o João tem falado disso, é que ele mudou coisas na preparação dele. Houve uma mudança de treinador dentro da Emirates. Ele, pessoalmente, voltou a trabalhar com uma pessoa que é o Amandio Santos, que é um professor da Universidade de Coimbra, que já trabalhou muito com o Fernando Pimenta também, por exemplo, e que já tinha trabalhado com ele quando ele era muito jovem, e é alguém com quem o João se sente muito confortável e que nos últimos meses tem feito mais trabalho com ele. Eu acho também que quando ele passa de Soudal, Quick Step para a Emirates deu-lhe um registro de treino muito standardizado, e nos últimos tempos, no último ano e meio, o João, com os resultados que teve, ganhou moral para poder dizer: não, eu quero fazer mais isto, quero fazer mais aquilo, e tem de facto conseguido levar o processo de treino dele mais para aquilo que ele quer fazer, e portanto sente-se melhor. E esta junção de ter mais capacidade física com ganhar uma vez, ganhar duas, ganhar três, encheu aqui com uma confiança de saber que é possível, e eu acho que ele, em algumas circunstâncias, tornou-se um bocadinho obcecado pela questão do controle. Ele é um corredor que nunca quer ter aquelas... Exato, ele é um corredor que nunca quer o I'm gone, I'm dead. Eu acho que é uma coisa que ele tem mesmo muito, muito medo. E, portanto, em alguns contextos, tornou-se tão obcecado por esse
controle, que preferia não atacar, e nós, eu acho que imensas vezes tivemos essa sensação no Giro de 23, na Vuelta, de pá, este tipo chega ao final e se isto tivesse fosse mais 2 km é que era. Isso é que era bom. E portanto, que eu acho que era, como ele tinha tanto essa coisa do controle, ficava acabava a ser o questão. tanque vazio às vezes. Exato. E eu acho que agora ele libertou-se mais e como também se provou ele próprio que dá, vai mais. E acho que nisso a Suíça foi perfeito. Porquê? Porque perde mais de 3 minutos ao início, tem que arriscar, tem que ir e olha, eu vou fazer um solo de 50 km porque tenho, porque preciso de recuperar imenso tempo e deu. Claro que a concorrência não tinha nada a ver com o que estávamos a ver. Quem ficou em segundo na Suíça é um tipo que vai ficar para aí 44º no Tour, com todo o respeito. Discordo, mas sim. Tu percebes o que é que eu estou a dizer? Sim. Tu percebes o que é que eu estou a dizer? Eu discordo, acho que ele top 40 consegue. 38º. Estava a sentir um hot take, assim. Não sei, vamos esperar. Todo o meu respeito por Kevin Vauquelin, mas pronto, é alguém Claro, que claro. aqui não conta para o Totobola. Mas, portanto, apesar de na volta à Suíça serem condições muito particulares, deu para ele saber que consegue. Agora, eu acho que tudo isto é pouco extrapolável, não é que seja pouco extrapolável para o Tour, não vamos ver o João Almeida a atacar a esta distância toda. Agora, acho que é o teste definitivo para sabermos que ele, como trepador puro, está muito perto do Vingegaard e do Pogačar. E, olhando até para o futuro, um corredor que está perto do nível do Vingegaard e do Pogačar na alta montanha é alguém que na próxima grande volta em que eles não forem É um dos candidato, favoritos. talvez o candidato número 1. E portanto isso para ele, dentro de uma equipa que tem uma luta de galos tão grande, é também muito importante. E acho que também temos sempre que olhar para isso. Nesse sentido temos Del Toro a aparecer depois do Giro, mas temos também a Ayuso a ficar um bocadinho mais na sombra, mas isso são discussões para outros dias. Eu queria só dizer uma coisa. Tu falaste, e bem, por exemplo, da questão da Suíça. Na Suíça tivemos muito... é preciso de colocar um asterisco no que ele fez, porque a concorrência não era concorrência de topo, mas nós já tivemos este ano, por exemplo, no Paris-Nice, a bater Vingegaard. E no Algarve. E no Algarve. Não é verdade, não é na alta montanha, mas é um João com uma exclusividade, com um sprint que nós já não víamos, talvez, desde o tempo da Quick Step. Há um nome que eu tenho a sensação que estás a esquecer um bocadinho nesta equação, ou propositadamente ou não, que é Remco Evenepoel, o senhor que terminou à frente de João Almeida E no 10 ano minutos passado, à frente. 10 minutos à frente, e que se calhar será o principal rival, na teoria, para a terceira posição. O que é que tu esperas do belga para esta semana? E se o contrarrelógio é feito à medida dele, isso vai estrear na camisola amarela logo na primeira semana. Acho que sim. Acho que tem todas as condições para isso. Acho que se o Remco ganhar uma etapa, for camisola amarela e ficar em terceiro, é um grande tour. Concordo. Para ele. Acho que é um grande tour. Agora, acho que os últimos tempos do Remco também nos colocam algumas questões. Por exemplo, na altíssima montanha, ele não tem tido prestações assim tão fantásticas. Como, não sei se foi Dias, foi o Branco, disseram, temos visto um Remco e a equipa dele nas grandes voltas serem muito conservadores. E, quer dizer, estamos a ver alguém, estamos a falar de alguém que já dominou a Liège, alguém que ganhou o Ouro Olímpico, portanto é alguém que em clássicas é fantástico. Campeão do mundo. Tem campeão do mundo, tem todas as condições para ser alguém ofensivo, atacante, agressivo, e nas grandes voltas parece que vai sempre pela via do conservadorismo. E portanto, eu olhando às 10 primeiras etapas, mais o contrarrelógio, se o Remco estiver no melhor nível dele, podemos ter um Remco a chegar à etapa 10 até com uma vantagem engraçada sobre o Tadej, e isso também acho que seria muito bem-vindo para a corrida, até Manter essa incerteza até um bocadinho mais à por frente. ser alguém da nação que é, talvez o E país. também tem um bocadinho esse lado que nós falámos há um bocadinho de Pogačar, de ser uma figura mediática, Exato. um ciclista. Agora, acho que é um tour para ele provar que, ou para tentar provar que na alta montanha não está a 10 minutos do Pogačar e do Vingegaard, como se calhar Eu acho que ele vai provar que não está a 10, Exato. porque vai estar a 30. Mas pronto, mas isso é também... Acho que ele precisa de mostrar alguma coisa mais em Eu acho grandes que é um voltas do que tem eu acho que é um mostrado. bocadinho, ou vai, eu acho que ele desta vez ou consegue aproximar-se substancialmente, ou eu acho que vamos ver uma mudança de registro na própria
carreira de Remco Evenepoel, no sentido de, ok, eu vou às grandes voltas quando os outros não vão, não vou focar a minha volta, não vou focar a minha época à volta de um pódio no Tour, porque percebi que o limite que eu posso fazer no Tour é Ele acabou de dizer o contrário. Eu sei disso. Não, pronto, ok. Mas eu acho que é porque ele tem esperança. Mas também ele disse isso antes do Dauphiné. Ele depois do Dauphiné disse, é muito frustrante eu estar a fazer os meus melhores números e olhar para eles e eles estarem... As declarações são antes do Dauphiné, mas ele fala sempre, não é neste Tour, é no Sim, outro. é no outro a seguir. Está bem, e depois a gente vai falar no outro. Também o Lenny Martínez diz que era 2 ou 3 anos. O Lenny Martínez tem 21 anos. Sim, mas só para acabar o Remco ganha a volta em 2022, que já é há algum tempo, e desde em grandes voltas, seja por Covid, quedas, abandonos, temos ficado... Sim, nada, temos o pódio do Tour o ano passado. Sim, mas falta aqui... Sim, para aquilo que se esperava, e se quiseres recuar até antes, 2022, a 2019 ou a 2020, para aquilo que se esperava que viria a ser o ciclista, isto é uma das minhas grandes teses que a gente já discutiu muitas vezes, que é o Remco. Não vou Podemos dizer. seguir? Podemos seguir. Remco ainda tem muito a provar, e Roglic, Dias, ainda conta para estas contas. Eu quis metê-lo aqui, achei que ele tinha direito a uma pergunta. Eu acho que o Roglic tem direito a uma pergunta, eu acho que não tem direito a se calhar uma resposta sozinho. Parece-me. Eu acho que o Roglic tem estatuto, tem historial, obviamente. Eu não acho, honestamente, eu não acho sequer que o Roglic, a grande vitória, se calhar, é acabar este Tour. Honestamente, não sei. Não, falo sério, não estou a dizer isto no sentido... É manter-se em cima da bicicleta. Exato. Não estou a ser insensível no sentido de está velho para, não é nada desse sentido. Acho que tem todas as condições para acabar o Tour, mas a verdade é que o Roglic não tem estado numa forma particularmente brilhante nesta altura. Estás a ver? Estou a ser simpático, estou a dizer que não está numa forma particularmente brilhante. Se calhar o melhor que lhe pode acontecer é cair logo no início, para ainda poder ir à volta. Eu acho que sim. Ganhar a volta. E ganhar a volta, que é o que ele costuma fazer. Eu acho que até é melhor, se calhar, para a própria... Eu acho que até é melhor, se calhar, para a própria Red Bull, para uma gestão de liderança na Red Bull, porque a resposta dele não é sozinha, porque temos na Red Bull também Florian Lipovic, que está a fazer uma boa época, que pode ser uma cartada interessante na montanha, mostrou algum panache nos ataques no Giro, e, portanto, pode ser... No Dauphiné. No Dauphiné, exatamente. E, portanto, pode ser aqui uma cartada interessante a jogar da Red Bull e honestamente eu tenho mais a minha fezada no Lipovic do que no Roglic. Eu acho que poderemos acabar até por ver Roglic lutar por etapas ou num outro registro, ou ir para casa para ver se a Vuelta ainda pode vir a caminho. Roglic não faz isso. Não faz, não se partir todo. Não, o que digo é, não me parece que um corredor com o historial do Roglic de repente se desligue, ande a lutar por etapas. É uma coisa também não estou a ver que ele vai andar a lutar por quarto lugar. Não sei, se calhar vai. Sim, eu não sei. Ele também precisa de acabar um Tour, não é? É isso. Só para ver onde é que está. Não, mas acho que... Sim. Um top 5 eu acho que é um resultado que ele não odiaria. Eu também acho. Pensando não no melhor Roglic, porque isso já não existe, mas num Roglic bom, algumas etapas destas primeiras 8, 10, ele pode perfeitamente vencer. Mas é aí que eu acho que já não há o Roglic. Nem é na alta montanha, é no gás. No punch daquelas. Não sei. Eu acho que é curioso porque nós não o vimos ao mais alto nível este ano no Giro, porque ele basicamente andou no chão desde o início, então nunca teve... Bem, na Catalunha ainda acabou por bater... Foi na Catalunha? Bater a Ayuso, sim. Dando um bom vislumbre. Mas também aquele circuito de Montjuïc, que foi desenhado para ele ama aquilo. E depois há alguma curiosidade para ver em que nível é que ele se vai aparecer. Nós conseguimos fazer quase um episódio sobre cada um destes ciclistas, não podemos. Sim. Eu acho que o Dias mencionou o primeiro dos outros, dos outsiders, Florian Lipovic. Que outros nomes é que meterias nessa categoria branca? Então, eu também tenho Florian Lipovic. Eu sei que me fizeste uma pergunta nesse sentido, vou tentar respeitar o moderador. Olha, eu trago 2 nomes. Trago Matias Calmonça, que eu acho que é um corredor que tem ainda a provar em grandes voltas na medida em que faz um top 5 na Vuelta o ano passado. Mas é um top 5 conservador, digamos assim. Ele não andou propriamente a atacar, ele foi um corredor que queria ter aquele resultado. Foi pela porta dos fundos. E que eu acho que é um corredor com características para esta primeira semana bastante interessantes, que anda bem no contrarrelógio, que é jovem e que, portanto, tem uma equipa interessante, apesar de metade estar focada no Jonathan Millen, mas tem também... é uma equipa grande, forte, com estrutura, interessante. Ninguém consegue subir muros de mais de 2 km, imagina, tirando isso.
E são outras questões, podemos fazer também um episódio sobre a Lidl Trek. Bom, continuando. Mas ele também Não precisa, particularmente. não é? Não vai ser o Lidl a mandar na corrida na Exato, montanha, acho que não é? não, acho que não há o que condicionar muito. Esta coisa de outros nomes, eu não estou a dizer onde é que eles vão ficar classificados. Vais ficar a ver. São corredores que eu tenho curiosidade. Outro nome também que vou dizer, e que se calhar, quer um quer outro, ficam naquela do... porque estamos à espera de qualquer coisa mais deles ou de uma prova, é Carlitos Rodrigues, que me parece um corredor que também ligou alarmes no sentido de poder ser uma das próximas grandes cenas no que às grandes voltas diz respeito e ao ciclismo espanhol, e nos últimos anos a coisa tem ficado um bocado mais enlumbrante. Vamos ver o que é que ele consegue fazer numa equipa da Ineos que tem a Geraint Thomas a despedir-se, e isso não deixa de ser curioso perceber esse binómio. Achas que ele vai para a GC? Quem? O Geraint Thomas? Vai. Ui, eu espero que não. Ok. Se correr bem, ele faz o quê? Sétimo? Se fecha como top 10 no Mais giro Tour. tentar ganhar uma etapa. Não, mas com uma etapa, provavelmente. Ok, pronto. Achas que não lhe deixam ganhar uma etapa? Sim, tipo, para o pelotão todo. Sim. Nem que seja meu mate. Mas também não fizeram isso com o Bardet e eu esperava. Outro corredor que eu não sei se é GC, portanto, se calhar deixamos para outra categoria, Lenny Martinez, há pouco dias. Ele diz que não. Ele diz que não. E, portanto, quando eles dizem que não é porque é mentira. Sim, sim, o Simon Yates ia para etapas no giro. Exatamente. E, portanto, não, mas é um corredor que eu acho que está Se calhar a fazer... achava que ia. Que se calhar E este também se era calhar. isso que estava no papel. O Yates. Não, eu acho que o Lenny é um corredor que de facto tem estado muito bem este ano, e faz algum sentido que ele diga que não está para a classificação geral, na medida em que ele tem ganho etapas nas corridas de uma semana e noutros dias não está assim tão bem. Portanto, vê-se que a nível de recuperação a coisa não está ainda no sítio ideal, tem 21 anos e está seguramente a crescer nesse sentido. Mas eu acho que é um corredor que olha para o traçado daquelas grandes etapas de montanha e aquilo está escrito Lenny Martinez para cima e para baixo. E, portanto, vamos ver o que é que pode dar. É um corredor que eu acho que, se não estiver para GC, vai ainda assim ser falado. Barata e Dias, querem acrescentar algum nome ou podemos passar diretamente aos pódios? Acho que podemos passar. Vamos bem. Então começamos, pode ser contigo, Dias, pódio. Então, já que eu falhei o pódio de 2011, vou tentar adivinhar 2025. Primeiro Pogačar, segundo João Almeida, terceiro Vingegaard. Ok. 2 para o UAE, sim. Ainda não está bem definida a ordem, não é? Pode ser assim ou ao contrário? É 2 para o UAE, na verdade é isso. É 2 para o UAE, depois logo se vê. Branco. Eu tenho Pogačar, tenho Jonas Vingegaard e Florian Lipovic em terceiro lugar. Ok, o meu é igual a ti, mas coloco o João Almeida na terceira posição. Barata. Pogačar, Vingegaard, Almeida. Ok, temos aqui mais ou menos Pogačar e Vingegaard, a malta também não discute muito. Sim. E toda a gente por esta ordem. Ou seja, apesar de todos estarmos esperançosos na ideia de Vingegaard poder competir, acabamos por ter alguma dificuldade em imaginar esse... Mas eu acho mesmo que vai ser apertado. Acho mesmo. Esperemos que sim. Podemos começar por ti agora. Uma surpresa e uma desilusão a nível desta luta pela classificação geral. Olha, vais começar por uma desilusão, Carlitos Rodrigues. Posso já dizer, desculpa, só porque é giro, porque é a tua surpresa. Desculpa. Eu ia dizer, o Branco estava a dizer que ia estar de olho no Carlos Rodrigues, eu não sei como, porque eu acho que a câmara nunca vai estar focada. Acho que é extraordinário como há só 2 tours em 23, o Carlos Rodrigues ganha uma etapa de alta montanha na cara destes monstros. E foi mais do que uma vez o último a resistir. Exato, e 2 anos depois parece que tudo isso se esfumou completamente. E eu vejo o mesmo, não sei, descrente, triste, sem chama. Deixa-me só dizer, curiosidade, ele em 2023 vem de um 9º lugar no Dauphiné, tal como este ano, e de uma época sem acontecer nada até lá. A desilusão. Isto é a minha desilusão, a minha surpresa. Isto se calhar é um conceito um pouco estranho. A minha surpresa é que eu acho mesmo que não vai haver surpresas. Ou seja, nós habituámos-nos a ter aquele discurso de nas grandes voltas acontecem sempre coisas e tal, mas a verdade é que... O nível é tão alto. Exato, o nível é tão alto. Eu não vejo mesmo, a não ser que haja um nível de 2014 em que dos 10 maiores favoritos, 8 abandonam. Eu não vejo mesmo quem é que se consiga intrometer, e para mim uma grande surpresa seria alguém que não Pogačar, Jonas, Almeida, Remo, Roglic, entrar ali nos 3, 4 primeiros, Jorgensen, que eu acredito mesmo que vai fazer um grande tour, mas pronto, eu não acho que alguém fora destes entre nos primeiros lugares, portanto não tenho assim nenhuma
surpresa e não vou pôr uma surpresa a alguém que fique tipo em 7º ou 8º, porque acho que... Que é o que eu vou fazer. É aborrecido. É o que eu vou fazer, acho obrigado. que surpresa é que acho que vai ser tudo muito previsível dentro desta ordem de forças. Eu, como já disse, Carlitos Rodrigues é um ciclista muito consistente nas grandes voltas, mesmo quando não aparece bem. Eu sinto que falta aqui alguma... Na segunda linha não há um nome destacado, e eu acho que entre estes 5 que tu mencionaste, e que eu concordo que tendencialmente serão os mais fortes, há uma probabilidade grande de não terminarem os 5 ou de acontecer alguma coisa, e eu diria que Carlitos Rodrigues é se calhar o meu primeiro nome Para ficar em quinto. para ser o primeiro dos outros. Também temos que ter a ver aqui, não é? Eu, quando tenho que escolher uma surpresa, tenho que escolher alguém onde as expectativas estão baixas para a maior parte das pessoas, e neste momento Carlitos Rodrigues as expectativas estão baixas para a maior parte das pessoas, e ele tem vindo a fazer por merecer que as pessoas tenham essas expectativas. Em relação às desilusões, eu não tinha ninguém super direto, mas o primeiro nome que me ocorre, porque eu acho que o pessoal está a exagerar, é Florian Lipovic. Eu acho que ele não tem assim tantas provas dadas em 3 semanas. Eu acho que a dinâmica Roglic não vai ser direta. Eu acho que ele não vai trabalhar para Roglic abertamente, mas eu acho que é bem provável que Roglic chegue ao fim da primeira semana na frente dele na classificação geral, e aí a hierarquia fique de certa forma definida, e depois é completamente diferente de andar bem 2 dias no Dauphiné ou andares montanhas atrás de montanhas, dias e dias e dias, e isso eu sou um bocado cético, é depois de ver é que eu acredito. Branco. Mas reconheces que a equipa que a Red Bull montou não é propriamente uma equipa de apoio a Roglic? Não, mas sabes qual é o líder da Red Bull? O Jordi Meuse. Sim, não, isso com certeza. É o único, é indiscutível. E Danny Van Toda a Poppel. equipa O Van Poppel andou a toda a ataque equipa da também, Red Bull é é uma equipa de apoio, é para onde os ciclistas vão para se sentirem é um bocadinho nesse sentido que é uma equipa de apoio. Eles estão ali Exato. todos uns para os outros. Exatamente. Olha, então, a minha surpresa para esse tal 7º ou 8º lugar, digamos assim, é Oscar Onley. Eu achava que ias dizer o Lutsenko outra vez. Oscar Onley, vamos. Achava que ias dizer o Lutsenko outra vez. Eu pensei nisso, só para te provocar, mas não tenho capacidade para isso, e a Sim. equipa da Israel, na verdade, tem outros nomes mais interessantes. Mas eu acho que o Onley é um corredor que tem aparecido bem, mas sempre, de facto, quando a concorrência não é tão forte, falta um bocado dar o salto, e se calhar até é possível que ele ganhe só uma etapa e nem sequer faça top 10. Mas eu tinha que escolher uma surpresa, eu escolhi o Oscar Onley. Gosto dele e acho que há um dia em que ele vai, de facto, elevar o seu nível. Deixa-me digamos assim. subscrever que eu também tinha aqui Oscar Onley como Mas nome. tiveste um bocado de vergonha de... Eu acho que Não, mas acho que é um eu acho que é mais nome. etapas que geral. Eu não o vejo como um trepador puro. Mas, a ver, vamos. Eu acho que ele é um trepador puro. Eu acho que ele pode não ser um trepador de 3 semanas ainda nesse nível, mas um top vai- 10 não é escandaloso. Não é? E vai cair naquela, a piquenique, se calhar vai cair naquela ideia de que mais vale um top 10 do que ir a uma montanha, um camisal da montanha, ele vai andar Não vai por precisa de naquela pontos. meia ganga. Não pode. Não sei se pode. não Não sei. sei se pode. Desilusão, para mim vai ser Remco Evenepoel. Na medida em que eu estou a jogar Tu com... andas mesmo numa de que ele vai lá meia hora. Mas já estás nisto para aí há 2 meses. Pronto, são férias. Mas era a minha desilusão também. Repara, eu subscrevo aquilo que o Barata disse, que é se ele andar de amarelo, for terceiro, ganhar uma etapa, é um bom tour. Eu só acho que a parte do terceiro não vai acontecer. Sim. Ok. E se andar de amarelo, ganhar uma etapa e ficar em quarto, é mau? Ou é uma desilusão? Acaba por ser, sim. Para a carreira é um bocadinho, não é? Repara, nem é bem isto, é a ideia que ele, destas declarações dele, o meu foco é aproximar-me de Mas então, Vingegaard e Pogacar. Se ele agarrar a amarela à 5ª etapa e tiver Uma semana. 8 etapas de amarelo, é uma desilusão? Estou mesmo a perguntar, não tenho uma opinião. Significa que ele perde Perde a há 12 ou há amarela. 13 nas primeiras montanhas. Sim, há 12 ou há 13. Chega à alta montanha e perde. São 8 etapas de amarelo, é muito, é um terço de um tour. Certo, mas eu acho que nós temos aí um bocadinho. Nós temos que 2 ver. delas são de sprint, uma mas é mais ou menos um sprint, não é? Mas A vai questão aqui lá é- dizer isso à Sodal. claro. À Sodal não equipa, Sim, patrocinador. Sim, Quer dizer, 8 dias de amarelo. Não, mas eu quando estou a dizer isto, esta ideia da desilusão tem que ver com as expectativas dele. E em torno dele. Sim, em torno dele, sim. E a mim parece-me que vai ser longa a diferença na alta Ok. montanha. E, ao mesmo tempo, acho que pode ser um bom tour se ele andar de amarelo. No primeiro dia leva 30 minutos e depois ganha 3 etapas. É um ótimo tour. É um ótimo tour. Sim. Não sei se para ele é suficiente, mas espero que seja. E eu acho que esse é o tipo de perfil de ciclista onde eu vejo mais o Remco Evenepoel encaixar-se. Dia, já sabemos que é a tua desilusão. Na verdade estava entre duas, portanto posso ser a outra. Ben O'Connor parece-me que vai ser uma desilusão, apesar da época ser o que está a ser, não podemos esquecer a época que ele fez o ano passado e portanto é uma desilusão
na mesma nesse sentido. Nós passamos sempre o tempo todo a discutir o que é uma desilusão e não os nomes que lá estão. É ótimo. Certo. A minha questão é, o Ben O'Connor a mim nunca me consegue desiludir. Já sabia que o Henrique ia dizer esta frase, por isso é que disse isso. Pronto. É bonito. A surpresa, eu acho que não tenho propriamente um nome definido, além dos que já disseram, mas acho que a Movistar vai ser uma surpresa no geral. Acho que, seja através de Pablo Castrilho, seja através de Pablo Castrilho, seja através de Érico Mas, acho que vai ser a surpresa para a AGC. Depois temos Ivan Romeu à parte, não esquecer. Mas para a AGC vai ser uma surpresa. Vamos ter agora que acelerar um bocadinho, mas um tema onde eu queria tocar era nesta primeira semana muito punchy. O primeiro nome que nos vem à cabeça é Mathieu Van Der Poel, que já deu o chão neste tipo de terreno, Dias. O que é que esperas do neerlandês nesta primeira semana e que outros nomes é que te ocorrem quando pensas no Muro de Bretagne e neste tipo de etapas? Eu acho que o foco vai estar, o foco destas primeiras semanas, que já falámos muito, para além desta questão do posicionamento, em que vamos ter muitas equipas, o Tour tem muitas equipas, tem equipas muito grandes, a questão do posicionamento vai ser muito complexa nesta primeira semana, mas temos Mathieu Van Der Poel, que tem a sorte de ter as pernas e o posicionamento para se safar no meio disto tudo. Acho que vão ser etapas à medida dele, grande parte destas etapas da primeira semana, o que também vai fazer com que quando chegarmos às fugas, à parte da montanha, etapas para fugas, o percurso também não me pareceu muito desenhado para haver grandes etapas de fuga. Temos ali uma transição entre os Pirineus e os Alpes, aliás, entre os Alpes e os Pirineus, que pode dar ali uma boa etapa de fuga, mas não perspectivei grandes hipóteses para fugas longas à boa e velha guarda, e lá está, aquelas que eu gosto de gajo que vai a 120 km e fica ali lançado. Outros nomes para etapas como o Muro da Bretanha, temos, eu nunca sei dizer, é Thibonais. Acho que pode ser um bom nome para essas etapas. Creio que também temos Alex Aramburu na loucura, ainda pode fazer alguma coisa. Não sei, acho que é Van Der Poel contra o resto do mundo e portanto não sei. E há Pogacar, obviamente, mas em geral, claro, pode intrometer-se aí. Exatamente. Passando agora aos homens rápidos e aos sprints, vamos começar contigo, Branco. É unânime que há 3 homens mais rápidos do que todos os outros. Eles, no ano passado, não se apresentaram no Tour, mas este ano não falharam. Merlier, Milan e Jasper Philipsen. Eu disse-os por esta ordem, não por acaso, é porque eu acho que é esta a ordem de qualidade deles. Qual é que é a tua opinião em relação a isso? Em teoria concordo, mas sinto que tu podias ter feito outra ordem e eu se calhar também concordava, não é? Portanto, certo. Não sei, é difícil, ou seja, eu acho que o Milan, todos lhe reconhecemos uma potência que é fora do normal, tem um comboio muito interessante, tem uma equipa forte, porreiro. Merlier tem feito uma época mais rápido, muito dominadora, rápido, mas ao mesmo tempo tem se calhar o comboio com menos carruagens, é um corredor que volta não volta, está mal posicionado e fica em 11º, tem esses dias e é claramente dos 3 aquele que vai ter mais dificuldades quando existirem os muritos a complicar a questão na abordagem às metas. E depois tens o Philipsen, que em princípio vai ter o Van Der Poel como e o Groves. Lançador. O Groves, mas que tem aquela coisa de celebrar antes e depois pode não dar muito jeito, não é? O Groves faz essa coisa de quando o Philipsen ganha, acho que é na curva, no chão das curvas, festeja e depois leva cartão amarelo. E o Groves tem um lado que eu acho muito engraçado. Não, mas além do Groves, e que é um fator interessante, é saber se o Van Der Poel vai estar mesmo com o Philipsen. Eu acho que vai porque costuma estar e isso significa teres o melhor lançador do mundo. É mais ou menos isto, com todo o respeito ao Danny Van Poppel. Portanto, é difícil nesta força, nesta balança, perceber para onde é que vai pender. Acho que pode muito depender da chegada, do momento em que eles estejam, de como é que vai ser feita a abordagem. Barata, voltando a ti agora, é verdade que estes 13 parece evidente vão distribuir as vitórias entre si, as poucas vitórias, mas eles não são muito versáteis. Eles, ao distribuírem entre eles as vitórias, acaba por nenhum deles dominar e isto pode abrir muito a classificação por pontos, até eventualmente a homens que nestes sprints compactos consigam ser regulares sem vencer, mas depois consigam estar presentes em mais momentos da corrida. Para que lado é que tu achas, ou que tendes a achar que vai pender a verde? Mais para os Binis ou mais para o... Acho que é mais para os Binis. O Bini, desde logo, não ganha desde o Tour do ano passado, mas acho que é um claro candidato. E eu também não acho loucos que isto se possa tornar um objetivo para o Van Der Poel, que é, naquelas primeiras etapas, se a coisa lhe correr muito bem, se ele, vamos pôr que ele nas primeiras 8, 10 ganha 3, 4 e depois torna-se um objetivo
para ele não me E depois parece... já está de verde, olha, agora já estou não aqui. me parece, Começa a ir aos intermédios. não me parece de todo descabido. Eu discordo muito disto. Discordo muito possa desta teoria, tornar não é a primeira vez objetivo. que eu ouço Não ou que há- a leio vá. E acho que é Mas- tudo mas- menos aquilo que ele é enquanto ciclista. Que é, ok, ele até pode correr muito bem e depois vai andar o tour todo a sprintar a intermédio, as 3 semanas de corrida. Com o Philipsen, que eu acho... Não me parece... E se tirares a visão de ser o tour todo a sprintar intermédios, mas o tour todo em fugas, se calhar já é uma coisa mais à Van der Poel. Sim, talvez, mas quer Não, dizer... e tens a diferença este ano que estas etapas punch contam mesmo que as etapas de sprint, que Sim, não é uma sim, coisa não. habitual. Eu acho que ele até pode não estar a pensar nisto agora, mas apresentar-se-lhe como bem. Eu ganhei aqui, se calhar, uma margem importante na primeira semana, não me parece descabido, sobretudo porque eu tenho alguma dificuldade em ver aquele trio de sprinters, um deles a ganhar muita margem pela aqui verde. concordo. Acho que o Van Aert também já não é esse tipo de homem. Está mesmo muito aberto. É muito difícil de Sabe quem é prever. que vai ganhar a verde, não é? Eu acho Quem? que é um Está bem senhor... para o Pogacar. Tu estavas a falar de pessoas que, sem querer e tal, e eu estava, olha, eu acho que sem querer há um senhor... É o grande objetivo de Tadej Pogacar para este tour. Sim, há um senhor que pode acontecer ir lá Eu parar. percebo, mas acho difícil. Eu acho que o Philipsen... Bom, vou esperar pelo momento da minha aposta, mas... Sim, mas é uma corrida. Eu acho que é se calhar a camisola as Está montanhas muito já é aberta, sempre. está super Só que a aberta. verde desta vez está super aberta porque pode dar para uma série de perfil diferente de ciclista. A mudança que a organização fez eu acho que também foi interessante nesse sentido. E sendo assim, vamos então aqui à aposta, mas duas de certa forma separadas. Ou seja, destes sprinters puros, o que vocês acham que vai ser o mais dominador, ou seja, o com mais vitórias, e depois outra, que pode coincidir ou não, da camisola verde. E podemos começar contigo. Com mais vitórias, Merlier, camisola verde, Umbini. Eu faço minhas as palavras do nosso convidado e passo ao branco. Eu respondo às duas Jasper Philipsen. Ok, por isso é que tu achas que o Van der Poel não dá, não é? Dias. Acho que as etapas vão ser muito repartidas, as etapas de sprint especialmente, portanto acho que vai ser Merlier a ganhar, a ter as maiores vitórias. Verde para Jonathan Milan. Jonathan Milan. Eu acho que nós demos-lhe aqui um bocadinho de pouca atenção para aquilo que ele... Sim, Mas ele sabe, tem sido. ele sabe que o Sim, falso plano nós é um gostamos dos... muito dele. pá. E tem um belo comboio também, se calhar sem os nomes não deixa de estrela ser da Alpecin. engraçado, sendo um super ciclista, é o primeiro tour dele. Exato. Exatamente. Portanto, também Arthur, primeira amarela. Porque mate-se, não é? Porque mate-se. Vocês adormeçam em relação ao Milan, vão ver o que é que acontece. Isso também é um bom quiz. Quem foi o último ciclista que na primeira vez ganhou a amarela no primeiro dia? é Não sei, tinha uma que ir pensar. excelente Tinha que pergunta. ir procurar, não sei. Mas era um bom quiz. Podias ter preparado isso com tempo. É, exato. Eu lembro-me destas coisas também do episódio, mas fico triste com o Henrique de ontem. Porque o Henrique de ontem podia-se ter lembrado E disto. quem é que foi o último italiano de amarelo também? O Ghana não foi... Nibali, em 2014? Não, já houve depois, de certeza. Certeza que eu falo Já mas deve ter não ouvido. me... Pensei que sabias. Ah, Agora... Não sei. Ele já estava a aquecer. Não sei. Pessoal, isto é ótimo, mas nós não temos tempo. Não sei. Mas eu adoro... Não, mas eu adoro. Eu Não sei. ficava já nisto. Aliás, nós às vezes ficamos nisto... Depois, não é? Tempo indefinido. Muito rapidamente, as fugas e as montanhas e a luta pela montanha costumam-se confundir dias. Nos últimos 6 anos tivemos 3 vezes para a classificação geral, 3 vezes para os homens das fugas, sendo uma delas o último ano em que Richard Carapaz foi o único homem que conseguiu ganhar uma etapa de montanha sem ser o Pogacar ou Vingegaard. Tu achas que este ano para qual dos lados vai pender e quais os nomes que te suscitam mais interesse? Acho que vai ser mais parecido. Acho que a montanha, a alta montanha, vai ser dominada por Pogacar, Vingegaard e Geral e homens da GC e, portanto, não haverá assim uma grande hipótese, lá está, para estas fugas. O que me parece, que eu acho muito curioso, é que muitas das equipas parece que já desistiram um bocadinho desta luta pela GC, isto já perceberam que não vai dar e preferem, se calhar, arriscar com os seus homens que seriam naturalmente ou tradicionalmente para uma GC e arriscá-los a uma camisola da montanha. É o caso de Lenny Martínez, que já assumiu que vai à procura de etapas e, quem sabe, na loucura, se calhar, se o objetivo for fazer 2 ou 3 de alta montanha, já são pontos da montanha que acumula. É o caso, talvez, e que eu gostava muito que assim fosse, de Michael Storer. Na loucura também, muito na loucura, Guillaume Martin, a francesa DG, fazer assim, começar naquelas montanhas iniciais e vai acumulando pontos e de repente fazer uma gracinha aqui. Mas eu acho que, para mim, e digo já, lanço já o candidato que eu acho que vai ser o vencedor da camisola da montanha, Félix Gall.
Félix Gal. na Decathlon. Branco, tens algum ciclista da Cofidis para acrescentar? Opa, olha, eu fico triste porque a Cofidis devia ter levado o Simon Carr e ao não fazê-lo... Ficas mais na dúvida. Naturalmente, eu acho que eles perdem a capacidade de ganhar na montanha, embora se isto fosse em Espanha, o Ionis Aguirre seria naturalmente um candidato. Não sendo, e posso já também dizer o meu nome é naturalmente Eduardo Sepúlveda. Estou a brincar, pá, estou a brincar, adorava que fosse, mas não acredito. Mas não vai acontecer. Vais dizer Emanuel Buchmann muito contrariado. Não, vou dizer Alexander Vlasov. Aí é bem. Ou seja, eles só têm um ciclista para a montanha, para além dos dois líderes, e vai andar a atacar e... Ele especializou-se agora nisto, sendo o meu Ok. corredor preferido de todos os tempos. Ok. Se calhar foi um bocado exagerado, mas é o meu corredor. Sim, mas é preferido. um bocadinho verdade. Gosto de A minha aposta, continuando aqui já no ritmo das apostas, vai para Lani Martínez e Barata. Faço minhas as duas palavras. Nós estamos tão toma lá na cara, acompanhados. pá. Não é? Estamos tão... Mas vocês também Estamos tão nem o acompanhados. Louis Barré, nem nada. Não, Assim uma coisa... pá, já não sabe. Opa, é que eu olho para... eu Cristian acho- Rodrigues. É que eu acho mesmo que vai ganhar o Lani Martínez. Ok, pronto. Depois eu posso dizer ciclistas que eu acho que vão andar um monte de tempo assim na primeira semana, tipo um Lek na segunda, acho que é o objetivo dele. Sim. E Ciclistas mesmo deste mais à género. frente, eu acho que, por exemplo, o Pablo Castrilha É um Sim, nome sim, interessante. pode ser. não muito interessante. Exato. Agora, eu acho que ele é líder da equipa, mas Sim, mas se entrarmos naquela dinâmica de o 10º da geral está a 50 minutos, ser líder é compatível Sim, com sim, andar em sim, fuga. Exatamente. E isso é válido também para Lani Martínez, para Félix Gal, Sim, que sim. são nomes que não seria de nenhuma parvoíce imaginar no top Queria só, no queria top só 10. dizer uma coisa, nós já vamos a meia hora, 40 minutos de episódio, certo? E ainda não referimos uma única vez Timan Arensman e eu sinto que devíamos fazer. pois é. Nós Agora vamos em mesmo. 1h25 de episódio, 1 hora mas e sim, 25, o tempo passa a tirando correr isso. quando nos divertimos. É uma loucura. É que ele fez isto de propósito. Exato. Ele deu esta volta de 1 hora e propósito. 25 vai ser mais ou menos o tempo geral do Timan Arensman. Ok, tudo bem. Vamos agora aqui, como fazemos normalmente quando temos o prazer de ter convidados connosco, abrir um pequeno espaço para trazeres um tema que queiras falar um pouco à tua vontade. Olha, o meu tema é o outro português que está aqui, o Nelson Oliveira, que acho que às vezes, quando nos habituamos muito a certas coisas, tendemos a desvalorizar um bocado. E acho que não é de desvalorizar alguém que desde, acho que é 2011, em todas as temporadas, tem feito pelo menos uma grande volta, que vai para a 23ª grande volta, acabou as outras 22, nono tour, acho que é de facto uma longevidade assinalável. Isto já foi muitas vezes dito sobre o Nelson, é um pouco prejudicado porque falta o grande dia, falta ter vencido uma etapa de um tour, faltou ter aquela tarde eliminada em que esteve na fuga certa, bateu ali algumas vezes na trave, ainda o ano passado faz um quinto, mas acho que é um ciclista altissimamente respeitado no pelotão internacional. A Movistar, com todas as suas mudanças, guerras, alterações, Ivan Garcia Cortina para trás e para a frente, ele mantém-se ali fiel como uma das poucas continuidades dentro da equipa e, portanto, acho bonito que vá para mais um tour. Não que ache que ele vá fazer alguma coisa de fantástico, mas Vai acho fazer o trabalho dele, que é exato, o que, vai é o que tem fazer feito. o louvável trabalho dele. Nono Pena tour. ser para Henrique Mas. Exato. Devia Mas ser para um ciclista mais nono interessante. tour, não é. não há muitos portugueses com mais. Eu acho que o Joaquim Cristina faz 13, acho que o Rui Costa ficou em 12, portanto é Sim, e sempre, altamente relevante. como estavas a dizer, sempre a terminar, que também é uma... Sim, por exemplo, o Rui Costa são 12, mas acho que ele abandona em 3, portanto Ok. fica ali parecido. A dar aqui também aos meus colegas a oportunidade, se quiserem trazer algum nome que nós não falámos aqui para cima da mesa, estejam à vontade, aqui de forma rápida. Eu por tenho favor. aqui 17 nomes. Ok. Não, sem problema. Não estou a brincar. Pedimos a eles e fazemos E é mais uma hora. Emiliano GNR 17 vezes. Não, já disse vários nomes, não queria deixar de dizer Jeno Bergmans como é que se chama? Lotto. Da Lotto, porque acho que é um corredor que tem andado bem, que ainda está relativamente debaixo do radar, mas que pode ser um tour onde aparece mais nos holofotes, como a primeira semana que condiz com ele. E vamos ver também o que é que faz o Joe Blackmore, acho que é um corredor que, É um bom nome.
que também já se esperava se calhar um bocadinho mais. Esta temporada não está a ser propriamente feliz, mas Já em princípio tu vais levá-lo Eu na vou levá-lo na fantasy, fantasy. portanto estamos Ele bem. voa sempre. Não, e tu tens uma cota para cumprir de falar de X nomes da Avenida por episódio e tinhas Sim, que incluir o Blackmore por causa disso. Dias. Um nome que eu me esqueci há bocadinho, Romain Grégoire, e que eu acho que pode também fazer aqui um bom tour. Está a jogar em casa, portanto, nomes franceses têm sempre aquele boost em França. Às vezes. Mas Tem sempre, às vezes, aquele boost. Tem vontade, pelo menos. Tem vontade. É isso. No Tour tem essa particularidade. Todas as equipas trazem praticamente o seu melhor 8 e há qualidade em todo o lado. Daí as vitórias até a partir de fugas sejam Tão caras, não é? tão caras. Para fechar este episódio, vamos aos nossos tradicionais hot takes de pré-grande volta. Agora não vou dar a primazia ao Barata, que é para ele perceber como é que esta dinâmica funciona. E podemos começar com o Branco, já é um experiente da casa. Um experiente a quem o hot take às vezes não é validado, mas Certo, tudo bem. certo, O também é meu verdade. hot take é que Remco Evenepoel não ganha o contrarrelógio. E vais dizer Etapa quem cinco. ganha? Ou não? Não. Ok. Fica Não é melhor assim, não é mais escaldar. Sim, certo. Não, eu acho que é super hot take. Dias. Ok. Eu acho que Jasper Philipsen não ganha nenhuma etapa e vai ter menos etapas ganhas do que Pascal Ackermann. Vai ganhar uma etapa neste Tour. O Dias nasceu para fazer Flaming hot Hot takes. Take. Sim. Tá Podia ser só a tipo isto. fervilhar. Sim, podia ser só isto. Não, a primeira parte é mesmo o hot take. A segunda, pronto, estou a exagerar um bocadinho, obviamente. Mas acho que Philipsen não ganha nenhuma etapa neste Tour. Ok. Barata. Movistar ganha mais do que uma etapa. Ok. Bom. Eu gosto. Hot take. Os hot takes estão neste formato que é tipo, a gente também não explica bem o que é que vai acontecer, mas é tipo, fiquem com esta informação. Não, por acaso agora foi tão rápido os hot takes que ainda temos 2 minutos. Então, mas tu já disseste. Não, eu tenho que dizer, mas o meu é tão óbvio, nem sei bem, esse é o hot take, não é? Eu valido ou não dizer. Na 10ª etapa, deixa-me confirmar. Deixa-me confirmar. A décima etapa é aquela de média montanha. Exatamente. É a primeira. Décima primeira. mais. Chegada a Le Mont d'Or. Le Monde d'Or, Uma chegada com queres 3 dizer em km curva? a 7% e meio. E vai haver um ciclista que vai estar na 13ª posição da classificação geral, cerca de 2 minutos e meio. Vai integrar a fuga. É um ex-bicampeão mundial. Já sabia. Como é óbvio, não é? E Claro. vai, pela 4ª edição na sua carreira, a 5ª, chegar à camisola amarela. Para além de levantar os braços. E isto, meus amigos, é o regresso do grande Julián Alaphilippe. Está validado o hot take. Está validado. 30 segundos para cada um para se despedirem e em relação àquilo que esperam para esta volta à França. Dias. Eu acho que vai ser uma das melhores voltas à França que já vimos em décadas, eu acho. Acho que tens todos os melhores ciclistas do mundo e alguns, se calhar, os melhores de sempre no seu pico de forma. Não tiveste grandes lesões, grandes quedas a caminho desta volta e, portanto, acho que vai ter isso. E vai ser um dos melhores tours e, volto a dizer, a segunda melhor volta que vai acontecer nestas 3 semanas e, portanto, fantástico. Isto é um ciclo, não é? Agora fechámos o círculo. Branco. Eu estou a recuperar ainda do teu hot take, não consigo. Ok. E já agora, Alaphilippe vai brindar com o quê? O que é que ele vai brindar no final? Não, ele acaba o turno, mas está o resto do tempo de ressaca. É tipo, a festa vai ser... O Fever vai ver essa etapa, vai lá estar à espera dele no final e vão os dois para os copos assim. Eu perguntei, vai brindar com o quê? E tu respondeste sim. Vai brindar com tudo. Sim, exato. É isso. O Alaphilippe e o Henrique, não é? Opa, bem, enfim. É melhor, nem me consigo controlar bem. Barata, para fechar. Eu espero também um grande tour. Temos o grande duelo, temos o João Almeida na forma de uma vida. É um tour que não calha em ano nem de Jogos Olímpicos, nem de Mundial de Futebol, nem de Europeu. O que te permite estar descansado no sofá. Não, mas isso mediaticamente também é importante Claro que e acho que o ciclismo precisa disso. Portanto, espero um grande tour e vamos a isso. É exatamente essa a frase ideal para fecharmos este podcast. On y va. Vamos a isto. Força Vingar dá luta ao Pogacar. Pogacar dá espetáculo. João bota lume em França. Nós vamos nos encontrar já no domingo. Já estamos cá para fazer o rescaldo dos primeiros 2 dias. E depois, como é hábito, semanalmente também nos podem acompanhar em falsoplano.pt, no Twitter e no Instagram, com antevisões diárias para as várias etapas da Volta à França. Vemo-nos em breve. Até lá. Um abraço.